A vida humana e o espírito imortal. Ramatiz esse mais. Prefácio. Leitores amigos. Quer me parecer que a bebedeira das letras também embriaga o espírito, mesmo depois de ele ter abandonado a superfície terráquea. Quando ergui-me do túmulo surpreendentemente vivo, mas sem me apavorar pela inesperada promoção a bisonho fantasma, e logo a que me apercebi de coisas salutares, jurei mudar de jeito. Eram imensuráveis as diferenças entre o definitivo e o transitório, a simplicidade e a vaidade, a humildade e o orgulho, a sabedoria e a ignorância, a paz de espírito e a conturbação da posse mundana. Acabrunhou-me até a presunção de consertar o mundo, e então jurei não mais escrever mesmo com o direito de mover alguma caneta viva, mediúnica, para a remessa semanal de notícias à minha velha moradia. Quando vivia fisicamente, não me satisfez o talento nas letras. Defunto, então, me seria pior. Esfriou-me o entusiasmo ante a perspectiva de repórter desincorporado, a transmitir acontecimentos vividos nos charcos abismais, onde confrades imprudentes situam-se na mais completa falência espiritual. Eram cenas tão trágicas e atrozes que o respeitava o conselheiro Acácio teria dito. Mereciam a pena de um Dante para serem descritas. Aqui neste entreveiro, mão no queixo e tentação no bestulto, sabendo-me defunto tão verde quanto as letras e os fardões das gralhas de Petit Trianon, eis que recebi inusitado papiro de fosforescente amanuense sideral no seguinte teor: ao espírito de J.T. cumpra-se prefaciar a obra A Vida Humana e o Espírito Imortal, de Ramatiz. Revogam-se as disposições ao contrário, imortal descredenciado para tomar decisões próprias, soldado raso sob convocação compulsória. Então só me resta rabiscar pela mão do exílio, neste singelo prefácio, alguns assuntos oportunos e inoportunos, problema dos outros e problemas meus. Deste modo, revejo os meus próprios problemas catalisados sob os problemas evocados por Ramatiz. Problemas da infância, pergunta. Eu estive desde o meu reinado de coeiros até a investida quixotesca de ameaçar o mundo com a lança de pena, da pena aguçada e o reforço das farpas de ortigão. Problemas de família, sonhos que rolam pelas cascatas da desilusão, sonhos desfeitos, dores atrozes ante o jamais estampado na máscara fria do ente querido, que é formalmente despachado para o almoxerifado gélido do cemitério. Problemas do trabalho, equação simples mais onerosa, o assalariado sempre em concordata, o patrão negaceando a falência, imobilização de bens no páreo, cronometrado do Times in Money, depois o desespero para livrar alguns salvados de incêndio, problemas dos governos, conselho de um desencarnado: nunca passe a mão contra o pelo dos impolutos defensores da pátria alheia. Que o diga um judeu errante, problemas de religião, afinal o que somos? Passageiros do comboio católico sobre a infabilidade papal, peregrinos do trem dos profetas, conduzido por hábil pastor protestante. Havia também a doutrina espírita, que mexia-me com a lei do karma, preocupava-me com aquela lógica da reencarnação.
Vacilava nas minhas decisões e abalei-me com um melodramático "me confesso espírita" de C.N. e logo a mancada de ele voltar ao antigo desvio. HC, na sua trincheira de sacos de água quente, lamuriava à sombra dos que sofrem, comovido e abalado com uma receita acertada dos desencarnados. Faltava-lhe só um tiquinho para espiritizar-se, quando reuniu as trincheiras e o seu espírito escapuliu-se para o além. Nesta época, M.A. fazia mediunismo disfarçado de hipnose e sugestão. A.C., em 1939, sem ironia e sumariamente sério, expôs em entrevista aos jornais ter conhecido os estilos de HC e AA, conforme explica. O médium Francisco Xavier escreveu isto do meu lado. Celeremente um papel rubricado por mim. Mas o certo é que, como crítico literário, não pude deixar de impressionar-me com o que realmente existia dos pensamentos e da forma daqueles dois autores patrícios nos versos de um e na prosa do outro. A partir da terra sem trágicos melodramas, na véspera, avisei gentil convidado de que a sua visita prometida para o dia seguinte deveria ser como um buquê de flores, pois me encontraria cadáver, conforme aconteceu. A parca chegou de madrugada. Não queria escândalo, apenas aguardava o espasmo vascular para romper as proverbiais ligações carnais. Mas não houve um hiato tão abismal entre mim, que diria, o trambolho de carne na superfície terráquea, e mim depois fantasmagórico e invisível aos mais argutos videntes. Surpreso, verifiquei que a morte é simples mudança de apartamento. Desvestimento do sobretudo suarento e opressivo, por um terno tropical de nylon de inusitada transparência, convencido de que no pano de fundo da minha consciência também vibrava Deus em sua plenitude cósmica. Senti-me o tanto aliviado das burrices perpetradas na vida física, convicto de que o Criador também havia compartilhado daquelas minhas precariedades. Na Terra estranhava as metamorfoses de Deus progredindo em conformidade com o progresso do conhecimento humano. Tupã, irracível e vingativo, evoluirá para Jeová, racista e odiento. De Jeová surgiu o velhinho tranquilo e bondoso, de barbas níveis e sorridentes, gerenciando o paraíso celeste, distribui graça aos seus devotos em graça, mas a punir-nos braseiros e velhos tachos ferventes, os gazeadores de missas e relapsos, a dietética de hóstias e água benta. Finalmente, surgem os espíritos divulgando novo transformismo, Deus redimindo e realizado de suas vivências anteriores. Era a inteligência suprema, atuando mais à distância e deixando o homem com algumas iniciativas pessoais. Desisti da obstinação dos vivos provarem os mortos. Achei impossível o invisível e sumariamente compreender o que é incompreensível. Se eu conseguisse provar Deus, certamente eu seria outro Deus, aguardando a vez de também ser provado. Então lembrei-me de buscar dentro de mim o que não acharei por fora, o Espírito. E se eu mesmo não tinha certeza de que existia, como queria que os outros o provassem? J.T. Nota do médium. Certa noite de desdobramento, lembro-me de termos combinados com J.T., apesar de sua relutância, de ele prefaciar a presente obra de um modo mais pessoal e tão somente uma espécie de treino para o futuro. Sinto-me bastante afinado com J.T., de quem li algumas obras e cujo espírito admiro pela sua extraordinária sinceridade, coragem e capacidade, que sempre demonstrou em sua vida terrena. Malgrado alguns leitores terem suspeitado da identidade real de J.T., cumpre-me conservá-lo no anonimato para evitarmos complicações com a parentela humana. Problemas da infância, capítulo 1, pergunta. Que nos dizeis sobre o período da infância do espírito encarnado na Terra? Ramatiz. O espírito realmente encarna-se, não nasce, não cresce, não envelhece, não morre propriamente na carne. É centelha cósmica da chama criadora, que é Deus. Portanto, não renasce nem é destruído. O ego espiritual desce vibratoriamente ao mundo carnal, a fim de desenvolver a consciência e ter noção de si mesmo, passando a existir como entidade emancipada, porém subordinada às leis do próprio Criador.
Pois embora o espírito seja eterno e dispõe de seu livre-arbítrio, jamais se isola do todo, e o seu autoconhecimento ele o adquire mediante as deduções do seu mundo interior, que resultam do seu contato com o mundo exterior. Assim, o espírito do homem não vive propriamente os períodos da infância, juventude e velhice, conforme acontece ao corpo físico. Nascer, crescer, envelhecer e morrer são apenas etapas adstritas à concepção do tempo e espaço entre o berço e o túmulo. O espírito manifesta-se temporariamente através do equipo de carne, nervos e ossos, que é a sua instrumentação de trabalho e aprendizado consciencial no ambiente do planeta. Como Deus é o pano de fundo da consciência de todos os homens, jamais o espírito humano desvincula-se da consciência cósmica que o originou e lhe garante atributo de existir. Nas múltiplas existências físicas, ele aprende os conceitos do pecado e virtude, do bem e do mal, da saúde e enfermidade, do certo e errado, do interior e superior, do inferior e superior, do impuro e puro, e que assim lhe facultam a apurar os valores divinos latentes em si mesmo. Em consequência, o período da infância física do homem é uma etapa transitória, em que o espírito se manifesta algo reduzido de sua verdadeira capacidade, já adquirida nas vidas pregressas. A sua ação amplia-se pela comunicação cada vez mais racional e consciente, em equivalência com o crescimento do corpo. Diríamos que o espírito não nasce na terra, mas acorda aos poucos da hipnose que é submetido no espaço. Antes de encarnar, manifestando-se tão claro e conscientemente quanto seja a capacidade e sensibilidade de seu equipe carnal em relação com o meio material. Pergunta: podereis explicar-nos mais claramente essa diferença entre a infância do homem carnal e a sua condição espiritual? Ramatiz: para habitar a carne, o espírito deve reduzir o seu perispírito ou um invólucro espiritual, que lhe dá a configuração humana, até alcançar a forma de um feto perispiritual, ou seja, a condição pré-infantil, capaz de permitir-lhe o encaixe no útero perispiritual da futura mãe encarnada, na contraparte imponderável do útero físico. Não se trata de redução da sua faculdade mental ou capacidade astralina, já desenvolvidas no curso pretérito de sua evolução. Ele fica apenas temporariamente restringido na sua liberdade de ação durante o encolhimento perispiritual, colocado no ventre materno, onde deve materializar-se para atuar no ambiente físico. O espermatozoide, na sua corrida indistintiva em direção ao ovário feminino, é tão somente o detonador psíquico, espécie de elo ou comutador automático, que em sua essência ectoplásmica funciona ligando o mundo astral ao mundo físico. É apenas um micro-organismo nutrido de éter físico do orbe terráqueo, o qual desgasta o energismo criado nesse limiar oculto da vida e acasala as forças do espírito com o campo físico da carne. Em seguida, o molde perispiritual do encarnante situado no útero da mulher preenche gradualmente de substância física ante o automatismo atômico e a contextura molecular própria da Terra. Pergunta: qual é a comprovação no mundo físico de que o homem carnal é apenas produto do desenvolvimento do seu perispírito pré-existente ao corpo físico e não exclusivamente dos fatores hereditários da genética humana? Ramatiz: após o espírito submeter-se no além ao processo sui generis de reduzir vibratoriamente ou encolher o seu perispírito até atingir a forma fetal apropriada para caber no ventre perispiritual da futura mãe encarnada, ele ali permanece até incorporar e absorver as energias que se condensam no mundo físico e depois constituem o corpo carnal. Esse processo então sucede nos meses de gestação materna, através das diversas etapas evolutivas, que lembram o verme, o réptil, o peixe, até configurar-se no aspecto humano aos 7 meses. Assim, em vez de o espírito nascer na terra, ele acorda ou desenleia-se pouco a pouco para retornar à sua configuração peculiar primitiva e pré-encarnatória, embora modificada pelos traços morfológicos da nova ancestralidade biológica. Em verdade, o homem somente cresce em aparência corporal, pois evidentemente ele apenas desperta até lograr a forma humana perispiritual, que já existia no espaço antes de se encarnar no ventre feminino. A figura adulta do homem, manifestada no cenário do mundo físico, apenas revela o limite da configuração perispiritual, tecido nas diversas vidas pregressas. Diríamos que o espírito traz do além o seu cartucho invisível, a qual se reduz e se amolda no útero feminino e preenche de substância física até o limite que o impede de crescer ininterruptamente em todos os sentidos. Do contrário, se o homem com 20 anos de idade possui 1,60 m de altura, com 40 anos deveria atingir 3,20 metros, e com 60 anos a altura de 4,80 metros. No entanto, devido à matriz, o molde ou cartucho perispiritual
pré-existente à formação do corpo carnal, o homem não ultrapassa na matéria a estatura que é própria do seu perispírito antes de nascer fisicamente. Pergunta: poderíamos dar-nos algum exemplo concreto dessa redução vibratória do perispírito, qual, depois de justa pôr-se ao ventre materno, preenche-se com a substância física do mundo, mas não transcende a sua configuração pré-natal? Matiz: em exemplo singelo, lembramos o que acontece com os balões de borracha inflados de gás, os quais recortam a figura de palhoços coloridos e que tanto o divertem, desde exercer rigorosa vigilância e que tanto divertem as crianças. Quando se espelha o gás desses balões de borracha ou plástico, eles murcham e ficam reduzidos a figurinhas diminutas, embora nessa redução mantenham as características fundamentais de sua anterior configuração peculiar de quando estavam inflados de gás. Depois, novamente inflados de ar ou gás, esses balões voltam a configurar as mesmas formas características dos palhaços coloridos. Supondo que o perispírito do homem seja algo semelhante a essas figuras plásticas infladas de gás ou ar quente, ele também precisa ser esvaziado ou reduzido na sua configuração peculiar no além, a fim de poder encaixar-se no útero perispiritual da mulher, embora ainda seja invisível o perispírito do encarnante. Depois de reduzido e ajustado ao vaso materno da mulher gestante, ele irá se desatando ou se desleando à medida que absorve a substância física, tal qual os balões murchos de borracha inflam-se gradativamente no ar. Quando, após a sua gestação física no ventre da mulher, a criança nasce ou surge no mundo físico. Isso é apenas a materialização do seu perispírito, anteriormente reduzido no espaço. Após o corte umbilical, o espírito continua a despertar ou desenvolver o seu perispírito até o limite traçado pela sua própria contextura individual. Pergunta: querer dizer que o recém-nascido não passa de um ego espiritual a desatar o seu perispírito reduzido no espaço até a forma pré-infantil, não é assim? Amatiris: repetimos, o espírito não nasce, não cresce nem morre, ele desperta gradativamente no seu invólucro fetal encaixado no ventre materno até alcançar a sua configuração primitiva, antes de mergulhar na carne. Cada existência humana é apenas uma nova manifestação do espírito através do corpo físico tangível da matéria. Assim como a luz elétrica projeta-se tanto mais ampla conforme seja a capacidade da lâmpada, o espírito encarnado também se manifesta mais autêntico à medida que se desenvolve o seu corpo físico. Em consequência, há grande diferença entre as manifestações ou ações do espírito quando age pelo organismo carnal infantil, comparativamente ao que ele pode realizar depois de adulto. A natureza gradua proporcionalmente o despertar do espírito no seu instrumento de carne, através de diversas etapas conciliadoras e conhecidas como infância, juventude, maturidade e velhice. Mas assim como periga a carga elétrica de alta voltagem, os raciocínios incomuns e as emoções exaltadas do espírito encarnado podem afetar a coesão molecular do corpo, a rede enzimática e desarmonizar as coletividades microbianas, quando essa operação ultrapassa a resistência à capacidade normal. Por isso a sabedoria do psiquismo criou a glândula timo, que frena o crescimento orgânico prematuro e assim evita uma ação demasiadamente violenta sobre o cérebro ainda em formação. O desenvolvimento adulto precipitado e organicamente frágil daria ensejo para o espírito agir na sua plenitude espiritual, mas atuando em altíssima voltagem sideral, capaz de queimar os neurônios e a rede cerebral. A providência reguladora do timo, então, impede que o espírito encarnado manifeste de chofre todo o seu potencial psíquico antes dos 7 anos e além da capacidade do seu equipo carnal em crescimento. O timo, além de sua função controladora do excesso psíquico sobre o corpo imaturo, ainda frena os estímulos excessivos que fluem do perispírito para o duplo etérico, também na fase de desenvolvimento e absorção do éter físico do meio terrestre. Daí justifica-se o aforismo de que a criança é inocente até os 7 anos porque ainda não assume a responsabilidade total do organismo, a qual permanece sob o controle técnico do mundo espiritual. A máquina carnal até os 7 anos encontra-se em fase de experimentação e reajustamento, assim como qualquer maquinaria do mundo sofre testes e correções na fábrica, a fim de não ser entregue ao seu dono com defeitos originais.
Mas durante a fase de nascimento, até os 7 anos físicos, é pela impossibilidade de o espírito agir plenamente no seu corpo carnal. O instinto animal exerce a sua força criadora e procura impor a sua ascendência vigorosa e primária. Trava-se reída luta entre o princípio espiritual superior e as tendências inferiores do mundo físico. Daí o motivo, porque os pais devem exercer rigorosa vigilância nos filhos até os 7 anos, extirpando-lhes energicamente os maus costumes, impulsos danosos, tentativas autoritárias e atrabiliárias, para evitar que uma estigmatização instintiva posteriormente se oponha na forma de uma barreira intransponível e a correção espiritual. A criança não deve ser estimulada nem louvada nas suas irascibilidades e reações censuráveis. O seu espírito só domina mais cedo os seus instintos primários. Caso receba a ajuda eficiente e enérgica dos pais isentos de qualquer sentimentalismo, sem confundir o mau instinto do descendente à conta de precocidade. Embora sem os extremos de crueldade e despotismo, os pais não devem afrouxar sua autoridade, evitando louvar e estimular as ações indisciplinadas e rebeldes dos filhos. Os filhos devem ser criados com amor, mas sem a imprudência de deixá-los agir livremente, só porque são engraçadinhos ou amuam-se por qualquer coisa, a fim de formar-lhes um caráter nitidamente estoico e leal. Os pais devem fortificá-los desde a primeira infância para solucionarem as suas culpas, sem um culto demasiado da personalidade humana. É algo perigoso quando para os pais sentimentalistas, o seu pupilo sempre tem razão, enquanto que é mau e condenável o filho do vizinho. As contrariedades da infância caldeiam e fortificam o temperamento da criança para mais tarde enfrentar as desventuras da vida humana, pois quando excessivamente apoiada e mimada em todas as suas mães e indisciplinas, os jovens viverão em conflito nas suas relações com a sociedade e atuações no mundo. Quem não aprende a dominar os seus instintos primários na infância, bem mais difícil ser leal na fase adulta, assim como o jardineiro decepa os galhos inferiores do bom arvoredo. Os pais precisam eliminar na primeira infância dos filhos os maus estigmas lançados pela força selvagem da formação animal. Pergunta: mas devem existir crianças portadoras de um espírito pacífico e bom, que não são afetados pelo instinto inferior na primeira infância, não é assim? A Matiz: sem dúvida, também há crianças daninhas e rebeldes na primeira infância, que expressam violentamente os instintos hereditários da linhagem de sua família carnal, mas depois de jovens esclarecidos recuperam seu domínio espiritual superior, sem causar desventuras alheias. Gradualmente, elas moderam seus pensamentos e suas emoções na juventude regrada de bons exemplos, chegando a surpreender que tivessem sido rebeldes e indisciplinados. Mas não serve isso de paradigma para se conceber absoluta liberdade na época infantil às demais crianças, pois só o espírito superior é capaz de sobrepujar mais cedo ou mais tarde as más influências dos instintos desegrados. No entanto, como a maioria dos espíritos encarnados na Terra é de natureza primária e facilmente influenciada por caprichos, rebeldias e impulsos violentos, é imprudência criá-las sem um rigoroso controle sobre as idiosincrasias instintivas. Há mesmo aí na Terra um velho provérbio que assim adverte: o cipó torce quando novo. E na Indochina temos o equivalente: o filho mimado, um homem desnaturado. Mas comumente as tendências da ancestralidade animal subjugam o espírito do homem na fase infantil, cabendo então aos pais mobilizarem a mais severa vigilância a fim de ajudar os filhos a vencerem os recalques do instinto inferior. Pergunta: porventura o amor que devotamos aos nossos filhos podem favorecer a manifestação perigosa do instinto animal inferior? Matiz: os pais devem compreender que precisam ajudar o espírito dos filhos a dominar o instinto animal e próprio da linhagem carnal hereditária. É muito perigoso o fascínio dos pais pelo aspecto inusitado dos bebês ronchochudos ou crianças que passam a tiranizar o ambiente doméstico sob a visão complacente dos adultos. Os filhos precisam de toda a experiência e disciplina vigorosa dos pais na fase infantil para
frenarem as manifestações instintivas pregressas que principiam a agir desde o berço. Sem dúvida, é o amor que desenvolve as qualidades sublimes latentes do espírito. Mas é a severidade e a autoridade paterna, sem sentimentalismo piegas, que realmente ajuda a criança a dominar os seus impulsos inferiores. O corpo de carne, ou a guisa do cavalo selvagem, é o vigoroso potencial de forças herdadas do animal e caldeadas na formação das espécies primárias. Portanto, é perigoso e imprudente os pais ou avós deslumbrarem-se pelos seus descendentes, só porque eles herdaram-lhes a fisionomia, a cor, o porte ou o jeito. Deste modo, abrem-lhes as comportas do instinto inferior. Enquanto o espírito é arrastado no vórtice da rebeldia em face de sua frágil autonomia sobre o corpo carnal, a principal função dos pais durante a infância dos filhos é diminuir-lhes, tanto quanto possível, a obstinação, a brutalidade, o despotismo e as más tendências. A criança deve ser imunizada no lar, mais disciplinada para sobreviver à instintividade dos demais companheiros desorientados, e que desde a infância lembram manadas incontroláveis a estourar sob o primeiro impulso de rebeldia. Os instintos mal corrigidos de uma criança ativam-se pelos estímulos enérgicos, violentos e obstinados de outras crianças rebeldes. Os acontecimentos expostos cotidianamente pelo noticiário jornalístico demonstram que muitos jovens, aparentemente inofensivos e pacíficos até certa época, depois se tornam delinquentes, ativados pela simples convivência com outros companheiros de maus instintos. Quase sempre isso é consequência da invigilância e falta de severidade de certos pais que, encantados pela configuração carnal dos filhos consanguíneos, deram-lhes ampla cobertura para a prática de toda sorte de asneiras, rebeldias e violência. Os jovens indisciplinados são como as flores frágeis que decaem em sua qualidade por assimilarem as emanações perniciosas e contagiantes das espécies selváticas inferiores, crescidos no mesmo ambiente. Pergunta. Mas se a lei do karma determina que os espíritos delinquentes e cruéis encarnem em certos lares terrenos, o que adianta aos pais tentarem discipliná-los na infância, se eles hão de posteriormente manifestar os seus instintos nocivos na juventude e na maturidade? Não matiz. As laranjeiras bravas e selváticas, azedas e tóxicas, também se transformam em frutos doces, sazonados e nutritivos, graças ao toque hábil e cuidadoso do bom jardineiro. Aliás, antes os animais ferozes se tornam mansos e serviçais quando habilmente domesticados, pois o cavalo selvagem, violento e agressivo, quando tem liberdade na pradaria, converte-se num animal pacífico e útil depois de domesticado, dependendo dos jardineiros paternos. Os filhos tanto podem manifestar os valores sublimes do espírito, como desqualificarem-se pela submissão à linhagem instintiva e selvagem que lhes foram que lhes forra o fundo da carne. Os maus instintos dos filhos também tanto podem ser mimados ou corrigidos, dependendo fundamentalmente da atuação dos pais vigilantes ou negligentes no comportamento diante das reações e iniciativas perigosas dos seus descendentes. Mas os genitores terrenos, em geral, só se preocupam com os seus problemas de adultos, pois quando exercem alguma ação corretiva sobre os filhos, quase sempre o fazem mais por irritação ou desforra, do que realmente visando a educação do espírito encarnado. Alguns deixam comodamente os filhos sob a tutela dos avós, parentes ou amigos, enquanto desfrutam da vida todos os proventos e prazeres. Malgrado disso, resulte a má educação dos descendentes impulsivos, exigentes e rebeldes. Pergunta. Podereis explicar-nos mais objetivamente essa questão? Amatiz. Em geral, os pais ricos contratam preceptores para educar os seus filhos, livrando-se da obrigação de resolverem-lhes os problemas nevrálgicos da formação do seu caráter. Outros pais internam os filhos em colégios particulares ou instituições religiosas, proporcionando-lhes a educação moral cívica suficiente, mas esquecidos de que não basta o envernizamento social ou a cultura do mundo profano. Caso falte à criança o carinho e o amor que lhe aquece o coração. Na verdade, esses pais livram-se de vigiar os filhos na sua fase delicada e complexa da infância. Aliás, a mais perigosa
carente de vigilância, em que os instintos afloram impondo os estigmas animais. Dali por diante, o jovem dependerá principalmente do tipo de suas amizades, no ambiente que frequenta e da influência das pessoas de moral superior ou maléfica. Ademais, os agrupamentos de estudantes no colégio e nas instituições educativas profanas ou religiosas são ambientes que ainda facilitam a eclosão do instinto inferior dos jovens indisciplinados desde a infância. Ali, eles não são propriamente esclarecidos na sua contextura psicofísica, mas apenas reprimidos por uma disciplina estándar e de grupo, quase sempre aplicada por preceptores coléricos e comumente frustrados no seu próprio lar. As crianças de temperamento sadio e boa índole espiritual hão de sobreviver sob a influência primária dessas instituições, assimilando o conteúdo superior, mas as que, por ignorância e negligência dos pais, ainda não se libertaram do jugo animal, praticam atos censuráveis no mundo, malgrado o frágil verniz educativo da infância ou juventude. Aliás, as crianças represadas nos colégios instituem a sua própria maçonaria de conveniência e mútua compreensão coletiva, resguardando os defeitos e as intenções perigosas, impelidos pelo instinto de proteção contra os adultos. Toda a escória recalcada por força de autoridades preceptoras de instituições educativas em massa pode emergir facilmente quando faltar a contenção disciplinar. Como a mente infantil pouco sabe discernir quanto à diferença sutilíssima das coisas boas ou más, perigosas ou inofensivas, as crianças de colégios e internatos apenas recalcam o seu instinto inferior até o ensejo de libertá-lo em diversas narrativas ou autobiografias cujos autores viveram segregados pelos instintos educativos das mais variadas correntes religiosas. Verificamos que eles também se contaminaram no meio onde viveram. Isso demonstra que tanto a orientação subordinada a um único molde coletivo como a disciplina férrea jamais proporcionam um equilíbrio e controle do instinto superior, porque as virtudes são resultantes do discernimento espiritual e do autoconhecimento de cada indivíduo. As estatísticas sempre provaram que há mais jovens rebeldes, violentos e perversos, provenientes de estabelecimentos educativos de todas as espécies, e menos delinquentes entre os educados por pais amorosos, mais severos e sem sentimentalismo e piegas. É óbvio que nos agrupamentos estudantis heterogêneos, mesclas tanto o bom como o ruim, resultando uma ganga ou mistura inferior própria dos sentimentos e paixões opostas. A vida humana é um espírito imortal, Ramatiz e assim mais.